Revelado, um sono transformador com o sagrado falecido que cumpriu o plano de Deus. No terceiro ano de Joaquim, enquanto o Egito se movia nas sombras de sua opressão e poder, um hebreu de olhos brilhantes e coração aflito encontrava-se aprisionado nas frias paredes de uma cela. José, filho de Jacó, cuja vida fora marcada por promessas divinas, agora enfrentava a traição visceral de seus irmãos e as garras da injustiça. A solidão era sua companheira e a escuridão lhe parecia eterna, mas ele sabia que seu Deus não o abandonaria. O eco das promessas de sua linhagem ressoava em sua alma, um lembrete de que ele era parte de um plano divino muito maior. Durante seus dias sombrios, José clamava a Deus por compreensão. Senhor, por que me deixaste aqui? O que me reservaste? As lágrimas escorriam seu rosto, mas a fé em seu coração o sustentava. A cada dia, ele via as correntes que o prendiam como um teste de sua perseverança. Ele permanecia fiel, firme em acreditar que Deus estava trabalhando em seu nome. Foi em um desses momentos de desespero que um brilho celestial iluminou sua cela. Vozes doces começaram a sussurrar em seu espírito, revelando visões de um futuro entrelaçado com esperança e desafios. O céu parecia atento ao seu sofrimento. Desde aquele encontro, sentir a presença de Deus lhe trouxe consolo. Mas a verdadeira reviravolta na sua história estava prestes a acontecer. Certa manhã, o copeiro do faraó foi lançado na prisão, e sua face expressava angústia. José, percebendo sua aflição, se aproximou dele. — Por que estás tão triste, amigo? O copeiro desabafou sobre um sonho inquietante. José, inspirado, respondeu: 3 ramos de uvas diante de ti representam 3 dias em que você será restaurado à sua posição. O copeiro ouviu com atenção e, antes de sair, pediu a José que se lembrasse dele quando estivesse diante do faraó. Mas não era só o copeiro que buscava por respostas. O padeiro também queria interpretar seu sonho, que, infelizmente, levou José a informar que ele seria condenado à morte. E assim se cumpriram as previsões de José, mas, ironicamente, após dar esperança ao copeiro, ele permaneceu esquecido por 2 longos anos, preso em meio à dor e injustiça. Enquanto o tempo passava, sua fé era testada, mas não se quebrava, assim como o ouro na fornalha. Finalmente, após uma tortuosa espera, o faraó começou a ter sonhos perturbadores. O copeiro, agora restituído, lembrou-se de José. Havia um hebreu na prisão que entende sonhos. Assim, José foi chamado para se apresentar ao faraó. Diante da magnificência do palácio, sua humildade não o impediu de ser ousado. Ele, com coragem e fé, apresentou a interpretação dos sonhos do faraó. 7 anos de abundância, seguidos de 7 anos de fome. O faraó, impressionado pela sabedoria e pela presença de Deus em José, o elevou à posição de governador do Egito. Do prisioneiro ao Salvador, sua jornada simbolizava a fiel intervenção divina. Enquanto o Egito prosperava, novas incertezas surgiam em seu coração. A fome chegaria a Canaã, e ele se perguntava sobre o destino de sua família. As incertezas sobre o futuro continuam a assombrá-lo, mas em cada desafio, José sentia que seu Deus ainda estava ao controle, proferindo promessas que ainda não haviam sido reveladas. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. À medida que a fome se espalhava, um novo desafio se erguia à frente de José, e ele sabia que seu papel estava apenas começando. A interseção de dor e fé se tornava um mistério insondável, revelando que o plano de Deus, oculto nas sombras da tragédia, estava prestes a se desdobrar de maneira gloriosa.
Enquanto a poeira da fome se espalhava pelo Egito e as terras ao redor começavam a murchar sob o peso da seca, José, agora governador, olhava para o horizonte com uma mistura de responsabilidade e expectativa. As profundezas de sua alma estavam repletas de questões ainda não respondidas. E sua família? A lembrança de seus irmãos e seu pai, Jacó, o assolava. Como estavam eles diante do desespero que se aproximava? Ouvindo rumores de que a fome já havia atingido Canaã, José fez planos imediatos. Ele organizou armazéns cheios de grãos, preparando-se para a iminente crise. Que cada cidade reúna seus suprimentos, ordenou ele aos seus servos, cada palavra emanando não apenas autoridade, mas um propósito que ressoava na soberania de Deus. A instrução de armazenar foi uma direção divina, uma providência para um futuro que ainda não estava claro. As semanas se transformaram em meses, e a fome tornou-se uma sombra crescente, estendendo-se sobre as terras. O povo clamava por alimento, o lamento coletivamente ecoava nas praças do Egito. E no meio do clamor, José se lembrava de sua infância e da relação tumultuada que teve com seus irmãos. O que seria se eles cruzassem seus caminhos novamente? Então, o dia chegou, um dia que mudaria tudo. Os irmãos de José, despedaçados pela culpa e pelo arrependimento, chegaram a José, implorando por comida. Eram eles, mesmo que se cobrissem de humildade e desgosto. Reconhecendo-os à primeira vista, José sentiu um turbilhão de emoções. Estavam ali, sob suas ordens, sem saber que o homem que os julgava e os ajudava era, na verdade, aquele que eles haviam vendido. De onde vem? José questionou, disfarçando sua identidade. Da terra de Canaã, responderam eles, para comprar mantimentos. Nesse momento, uma tensão palpável pairou sobre eles. No ar, havia um plano invisível se desenrolando, um desenlace que transcendeu o entendimento humano. José, lembrando-se das promessas de Deus, ponderou sobre o que deveria fazer. Com um coração angustiado, ele optou por testá-los, por ver se os irmãos haviam mudado. São vocês espiões, vieram para ver a fraqueza da terra, criou ele, seu espírito se contorcendo com a necessidade de saber se os corações deles estavam realmente transformados. Os irmãos, temerosos, se defenderam. Não, meu senhor, somos apenas filhos de um homem, e o mais novo ficou em casa com nosso pai. Um a um, José sentiu a dor de lembranças passadas o invadindo, assim como a compaixão por eles. O lamento em seus corações era visível. Ele ardia em um desejo de revelar sua identidade, mas o tempo ainda não tinha chegado. Se forem verdadeiros, mandem por seu irmão mais novo. Eu me assegurarei de vocês, mas não deixem Canaã sem o menino. Neste instante, o coração de José pulsou com a esperança de uma reconciliação que parecia distante. 3 dias se passaram como uma eternidade, e a tensão no ar era palpável. Ele os prendeu, mas não como vingança. Ele o fez como um convite à reflexão sobre seus próprios atos. Cada dia passado na prisão que os irmãos enfrentavam, reavivava um eco de arrependimento em seus corações. Era Deus, como sempre, moldando os eventos. Assim, o tempo seguia, e a mão de Deus estava em cada detalhe, enquanto a transformação se desenrolava com fé e vulnerabilidade. Em lágrimas e perdão, José esperava que isso estivesse apenas começando. As coisas iriam mudar, e não seria apenas mais um encontro entre irmãos, mas um passo fundamental na redenção da família de Jacó, e, como um fragmento do grande plano de Deus, na restauração da aliança do seu povo. Era um encontro que ecoaria não apenas através da história de José, mas de toda uma nação. O que estava prestes a ser revelado não era mera casualidade, era a mão de Deus movendo-se poderosamente nas sombras da tragédia. E, à medida que José contemplava sua situação, ele sabia que Deus havia guardado o melhor para o final, pronto para revelar a verdadeira extensão de sua misericórdia. Os dias que se seguiram à prisão dos irmãos de José foram angustiantes e antagônicos, tanto para os prisioneiros quanto para o governador. A fome persistia, sua ferocidade abrangendo todas as fronteiras, invadindo os lares de cada egípcio e cananeu. Nas ruas, o murmúrio dos famintos crescia, e cada palavra parecia ser uma sentença de morte, pedindo pela intervenção divina. No entanto, dentro das paredes frias da masmorra, os irmãos do governador refletiam em silêncio. A desconfiança e o medo os cercavam, mas cada um era também consumido pela vergonha.
Na verdade, somos culpados por nosso irmão. Instaurou-se a verdade entre eles, como uma lâmina afiada, cortando o peito de cada homem conforme recordavam o ato que havia os separado de José anos atrás. Vimos a angústia de sua alma quando nos pedia ajuda, e não o ouvimos. Por isso esta grande miséria nos vem, murmura um dos irmãos, trazendo à tona a dor do passado e a certeza de que o juízo de Deus estava sobre eles. Mas enquanto as palavras de arrependimento reverberavam, no coração de José, o conflito era ainda maior. Ele ansiava por revelá-lo seu verdadeiro eu, por deixá-lo saber que a salvação estava diante deles. Contudo, o desejo de testá-los antes de qualquer revelação persistia. Se o perdão deveria ecoar, que fosse embasado na verdade da transformação. Com isso, ele ordenou um novo plano. Enviem os grãos, mas coloquem o dinheiro de volta nos sacos deles, decidiu José, refletindo sobre a providência de Deus, que muitas vezes transcende a lógica humana. E que um copo meu, o copo de prata, seja colocado no saco do mais novo. Um plano audacioso, que como uma rede delicada capturaria a essência dos corações dos homens que uma vez o feriram. Assim, os irmãos, com o coração pesado, partiram de volta à terra de Canaã, aliviados por terem recebido mantimentos, mas carregando também o fardo do erro do passado. Era uma viagem silenciosa e, a cada milha, o peso da culpa dos anos passados os perseguia. Ao chegarem à casa, a alegria da família em vê-los fez-se um contraste doloroso com as lembranças que cada um queria esquecer. Porém, ao abrirem seus sacos, o estardalhaço da revelação os atingiu. O dinheiro, suas ós, o copo de prata. Desespero e pânico se misturaram em seus corações. Como poderiam voltar ao Egito agora? O medo os consumia, e novamente o lamento do arrependimento brotou entre eles. Enquanto isso, no Egito, José observava do alto de sua morada, a angústia tomando conta de sua alma. Ele aguardava, crendo que Deus, mesmo em silêncio, trabalhava para a restauração. Os desígnios do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. O propósito divino estava se desdobrando em camadas ainda não vistas. A experiência de seus irmãos traria aqui uma transformação não apenas deles, mas de toda a sua linhagem. E assim, José se preparava para a próxima fase de seu plano, um plano que harmonizaria o passado e o presente em um eco divino de graça e redenção. O que ele não sabia era que por trás de seu desejo de se revelarem, a história que ele estava prestes a vivenciar desenrolaria como um tecido sagrado nas mãos do Criador, entrelaçando vidas e destinos através da dor e do perdão. Enquanto José sentia o crescimento da esperança, estava claro que a mão de Deus não falha e sua providência se revelaria gloriosa. O plano de Deus era um emaranhado de mistério e intenção, e no entrelaçar de suas vidas, ele traria à luz a plenitude de sua promessa. O futuro, entretanto, reservaria encontros ainda mais impactantes e desafiadores, uma vez que o altar da reconciliação se tornaria o lugar central de um novo começo. Quando a verdade se revelar, saberão que meu amor é maior que suas transgressões. Meu plano é mais vasto que seu entendimento, murmurou a voz que acalmava as tempestades. Assim, o fio da redenção se estendia e todos aguardavam, ansiosos, pela luz que se ergueria sobre aquele que um dia estivera perdido. Os irmãos de José estavam consumidos pela incerteza e pela culpa que pulsava como energia elétrica em seus corações. O papel que cada um havia desempenhado em seu passado ainda ecoava em suas mentes. Em meio aos murmúrios de arrependimento que se tornaram sua nova realidade, eles vislumbram um pálido toque de esperança ao vislumbrar a amada Canaã, embora agora não soubessem a palavra que descreveria seu retorno. Se o governador do Egito escolheu nos prender, como poderemos enfrentar essa vergonha? Perguntou Simeão, a angústia visível em seu rosto. Quando ele perceber que o copo de prata e o dinheiro não nos pertencem, a nossa punição será terrível. Judá, o mais velho, trouxe à mente de todos o peso crescente da responsabilidade. Devemos retornar e nos entregar. Esta é a única forma de buscar perdão. No entanto, enquanto isso, no palácio de José, um vento de inquietação começava a soprar.
Ele olhava pela janela em direção ao horizonte, onde, em sua mente, os rostos de seus irmãos dançavam em meio às lembranças de seu passado distante. Se meu plano for bem-sucedido, eles finalmente compreenderão o propósito de Deus para suas vidas. Eles precisam ver até onde as consequências de suas ações os levaram, disse José para si mesmo, enquanto sua alma ansiava por cura. No dia seguinte, José mandou chamar aqueles homens trevosos que estavam em sua casa, prontos para encarar as consequências de suas transgressões. Quando os irmãos se apresentaram diante do governador, a tensão no ar era quase palpável. O olhar de José atingiu cada um deles, suas emoções lutando para não se revelarem. Por que vocês foram enganados? Seguiram por um caminho de destruição e continuam a ferir aqueles que amam? Ele os interrogou, sua voz firme. Os irmãos, aterrorizados, se lançaram a seus pés, clamando: Meu Senhor, somos culpados. O que temos feito ir a Deus? Vimos a angústia de nosso irmão e não a ouvimos. O juízo do Senhor nos alcançou. O reconhecimento de culpa começou a brotar em seus corações como um novo amanhecer entre sombras. Eu sou José, aquele que vocês venderam, exclamou ele com uma tristeza profunda que se misturava à sua esperança. Mas não temam, o que vocês intentaram para o mal, Deus o tornou em bem para que muitos vivessem. Gênesis 50:20. Conforme as palavras de José penetravam na consciência de seus irmãos, uma onda de atordoamento tomou conta deles. Medo, temor e incredulidade confrontavam-se em seu interior. A revelação da identidade de José, aquele que foi desprezado, agora triunfante no Egito, provocou um turbilhão de emoções. Mas como pode ser? Perguntou Rúben, as lágrimas descendo por seu rosto. Como pode você nos perdoar, sendo nós os responsáveis por sua dor? Porque há um propósito divino em cada dor. E o perdão é um dos maiores segredos do céu. Meu desejo é que todos venham a ser restaurados, não apenas de volta ao meu lado, mas também à presença de Deus, respondeu José, que compreendia que a mão do Senhor havia estado com ele durante sua trajetória. O ambiente, que fora de tensão, agora pulsava com a chance de redenção. Enquanto isso, José preparava-se para os próximos passos, ansioso para trazer sua família para seu lado, tudo isso no tempo perfeito de Deus. Um movimento de transformação estava em curso e a dor do passado começava a se dissipar como a névoa que cede ao sol da manhã. De uma maneira que ainda não compreendiam plenamente, a restauração de suas vidas estava prestes a se revelar. E assim, enquanto o Espírito de Deus movia cada coração, uma nova verdade surgia. A promissão de uma grande nação não apenas se concretizaria através da salvação de um homem, mas de todos que ele amava. Entendam, José disse, com fervor, Deus não falha em seus planos, e mesmo em nossa dor, Ele prepara o caminho para a redenção. O que se move agora nas águas da vida é maior do que tudo o que já conhecemos. E a passos silenciosos, o futuro se formava, trazendo à luz novas esperanças e revelações que se entrelaçavam na colcha do plano soberano de Deus. José encarou seus irmãos, cada emoção fervendo sob a superfície. O estufar de seus peitos denunciava a luta interna que travavam. As lembranças de seus pecados, somadas à revelação de quem ele agora era, criavam um redemoinho de sentimentos. A sala, antes carregada do peso do arrependimento, agora pulsava com a promessa de reconciliação. Ouçam-me, disse ele, com um tom que partia o domínio do cogito de seus irmãos. Vocês ainda não entenderam o que isto significa. O que Deus fez através de mim é um testemunho de sua fidelidade. Ele utilizou a maldade do homem para cumprir um plano extraordinário. José sentiu que a luz divina iluminava as trevas que cobriam os corações de seus irmãos. Enquanto ele falava, o olhar de Judá começou a mudar. Era um olhar que captava o peso do perdão oferecido pelo poderoso governador. Se o Senhor nos perdoou, quem somos nós para não perdoar-nos também? Portanto, eis as palavras que creio serem da sabedoria de Deus. Devemos buscar a nossa unidade como família e retornar ao nosso Pai. Ele disse, a voz trêmula, mas carregada de esperança.
Os outros irmãos, sentindo o calor da renovação, assentiram com a cabeça, embora ainda os pensamentos sobre o que haviam feito os atormentassem. Rúben, com lágrimas nos olhos e uma determinação crescente, disse: se temos a chance de sermos acolhidos de volta, não a desperdiçaremos, levaremos a boa nova para nosso pai e o traremos ao Senhor. José sorriu, um misto de alegria e alívio. Mas, como um verdadeiro líder, ele sabia que a jornada de volta a Canaã não seria apenas física, seria também espiritual. Ele precisaria preparar seus irmãos para enfrentar a história que compartilhavam e, mais importante, a mudança que os aguardava. Mas saibam, não é apenas a restauração de nossa família o que Deus está planejando. Uma grande nação surgirá de nós. Os sonhos que talvez tenham fraquejado vãs esperanças são, na verdade, pulsos da confirmação das promessas do Senhor. Com um gesto, José convidou-os a se levantarem. Vão à minha casa e levem de volta aos nossos pais as bênçãos do Egito. Em suas vidas, uma nova história se desdobrará, e assim como a prosperidade deste solo, eu tenho certeza de que construirão suas vidas sobre a rocha da graça de Deus. Os irmãos, agora cheios de um renovado senso de propósito, ouviram e começaram a planejar seu retorno com um vigor novo, mas uma nuance de dúvida ainda pairava no ar. A sombra do passado começava a desvanecer, porém a implicância da maldade ainda existia. Um pensamento angustiante cruzou a mente de Simeão ao contemplar a proposta de José. Se ao nosso pai contarmos o que de fato se passou, como ele reagirá? Aceitará nosso perdão sabendo da traição que cometemos? Neste momento, José percebeu a preocupação de Simeão e fez uma pausa. O perdão é um caminho que leva tempo e coragem, refletiu José. Mas Deus já está à frente de nós, preparando o coração do nosso pai para a restauração. Lembrem-se, o que se move agora entre nós é mais poderoso do que quaisquer erros do passado. É neste palco de cura e renovação que o Espírito Santo começou a trabalhar em seus corações, revelando uma nova realidade. Com as promessas de Deus em mente, uma nova nação seria formada, e seus descendentes tornariam-se a herança de um pacto sagrado. E enquanto os irmãos se preparavam, um som distante, como um eco de promessas não pronunciadas, ressoou nas profundezas do Egito. Era um chamar que os movia, que havia despertado em José uma nova compreensão. A jornada estava apenas começando. Em cada passo, eles precisariam não somente da força de José, mas também da coragem de abraçar a verdadeira misericórdia divina. Assim como a fumaça dos altares, disse José, é tempo de deixar tudo para trás, caminhar em direção a algo novo. Contudo, que a história da nossa redenção não esteja ocultada nas sombras, mas iluminada pela luz que vem de Deus. Quando finalmente seus olhares se encontraram, a compreensão de que o futuro não seria apenas redimido por eles, mas também abençoado, os deixava em estado de expectativa. Assim, José, com um coração pleno de esperança, sabia que o plano soberano de Deus ainda estava em plena transformação, sua beleza ainda por ser revelada. Enquanto os irmãos de José se preparavam para partir, um vento sutil começou a soprar através do palácio, como se a própria criação estivesse aplaudindo a iminente reconciliação. O Egito, uma terra de abundância e desafios, testemunhava o renascimento de um laço há muito quebrado. Vamos nos reunir ao amanhecer, ordenou José, pois ao nascer do sol, nossas novas vidas terão início. Naquela noite, enquanto as estrelas cintilavam no céu, José isolou-se em sua sala. Ele se ajoelhou, buscando a presença divina, e clamou ao Senhor por força e sabedoria. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, murmurou, tu que conheces o coração do homem, prepara-nos para o caminho à frente. Que a história da nossa família se torne um testemunho da tua grandeza. O dia seguinte chegou com uma luz gloriosa, e o entusiasmo se espalhou entre os irmãos. Com os seus corações pulsando de expectativa, José enviou mantimentos e roupas finas para seu pai Jacó, conforme instruções da fé que habitava profundamente em seu ser. Levai a ele estas dádivas, disse, dizem de nosso amor e da providência divina, que ele saiba que a sua dor não foi em vão. Quando finalmente partiram, José observou seus irmãos com um misto de tristeza e alegria.
O peso do passado começava a se desvanecer, mas um remorso pendia nas sombras da mente de cada um. Judá, ao lado de Rúben, sussurrou: como traremos essas notícias a nosso pai? Pois em sua velhice ele sempre nos ensinou a temer a traição, e somos nós que traímos seu amado filho. José adiantou-se e interveio: não temam, se o Senhor nos perdoou, temos a obrigação de deixar o passado para trás. Recontar nossa história não será apenas responsabilidade de um homem, mas uma narrativa de redenção que Deus escrevia em nós. A sabedoria de José permeava o ar enquanto os irmãos assimilavam a profundidade daquelas palavras. Porém, enquanto viajavam, o peso do que haviam feito começou a pesar em seus corações, e um silêncio pesado tomou conta. Por onde passavam, visões do deserto despertaram velhas memórias de sofrimento e traição. Não muito longe, avistaram a terra de Canaã, e o coração de todos acelerou. Ao chegarem à casa que havia abrigado a sua infância, um misto de temor e fé invadiu os corações dos irmãos. Com uma voz trêmula, Rúben se preparou para confrontar seu pai. Se eu não retornar como prometido, que isto seja um aviso de que a sombra de nossos pecados é longa. Assim que adentraram a tenda, viram Jacó sentado, seus olhos cansados revelando a dor de um pai que havia perdido muito. Meus filhos, ele disse, trouxeram gratas novas? Os irmãos hesitaram, ensaiando as palavras, mas José, que seguiu de longe, percebeu a batalha que se desenrolava. Ele compreendeu que mais uma vez precisaria entrelaçar as vidas de seus irmãos com as promessas de Deus e a história que estava sendo moldada em cada súplica. Um clarão divino irradiou-se através da sala e ele decidiu intervir. Pai, declarou, o Deus de seus antepassados me fez governador do Egito. Trazer a salvação a nós foi o seu plano desde o início. Jacó olhou para seu filho mais novo, perplexo. Como assim, José? Estás comigo? Não pode ser. Não temais, o Senhor vos trouxe aqui. Através da dor, a misericórdia foi semeada. E o que parecia maldição foi transformação, respondeu José, o seu tom cheio de expectativa divina. Mas, naquele momento, enquanto a alegria começava a brotar no coração de Jacó, uma sombra se aproximou, sussurrando questionamentos sobre a verdade e a traição. Porém, o que acontecerá com os filhos da infidelidade? Serão eles perdoados ou condenados? O eco da dúvida se infiltrou em suas almas. Assim, naquele lugar repleto de promessas, o Senhor estava a trabalhar não apenas para restaurar uma família, mas para erguer uma nação através de corações arrependidos, que aprenderiam sobre misericórdia e graça. Contudo, a história ainda não chegara ao fim, pois o plano soberano de Deus continuava a se desenrolar, com revelações que ainda estavam por vir, deixando a todos com uma expectativa divina por sua providência. Enquanto o sol se erguia gradualmente sobre a terra de Canaã, iluminando as montanhas e os vales, os irmãos de José sentiram a tensão no ar, como se cada raio de luz trouxesse consigo uma mensagem do Altíssimo. Jacó, com a voz embargada, olhou nos olhos de cada um deles, buscando respostas nas sombras do passado. Meus filhos, dizei-me, implorou Jacó, como pode ser que José ainda viva? O que dizem os irmãos sobre o homem que foi vendido como escravo? Suas palavras, envoltas em um misto de esperança e incredulidade, atingiram os irmãos como uma flecha, em meio à confusão que se instalava em seus corações. Judá, o mais velho, finalmente tomou coragem. Pai, o que pareceu um pesadelo transformou-se em luz. José não apenas vive, mas ele é o governador do Egito, e nós viemos até vós com bênçãos e mantimentos. Ele nos perdoou. As palavras saíram de seus lábios como um rugido poderoso, uma tempestade de sentimentos reprimidos buscando liberdade. Como pode isso ser possível? Jacó exclamou, sentindo seu coração acelerar. Ele não queria acreditar, mas o júbilo no olhar de seus filhos começou a quebrar as correntes da dúvida. Traze-me as tuas palavras e que a verdade me envolva como a luz do dia. Nesse instante, a sombra que anteriormente pesava nos corações dos irmãos começou a se dissipar, e a expectativa divina fluiu como um rio.
Pai, somos homens arrependidos, e a graça que encontramos não é apenas para nós, mas para vós também. O Senhor fez de José um ponteiro de esperança, onde antes havia desespero, declarou Rúben, com lágrimas nos olhos. E assim, o relato da redenção começou a tomar forma, desenhando cada detalhe das jornadas por onde tinham passado. Eles falavam das dificuldades enfrentadas, do conhecimento que José havia adquirido e do justo governo que ele havia estabelecido, tudo isso como parte do plano soberano de Deus. Cada palavra soava como música na tenda de Jacó. Mas eis que, com a alegria crescente, sobreveio um silêncio profundo. O que poderia ser um momento de celebração foi interrompido por um vislumbre do futuro. O Senhor tinha um propósito mais elevado. Enquanto os filhos de Jacó se abraçavam e choravam em um misto de alegria e alívio, uma voz rouca ecoou no fundo da tenda, como relâmpago em céu claro. E o que fará o Senhor na terra que prometeu a Abraão, Isaque e a você, Jacó? Os irmãos trocaram olhares confusos, e Jacó, com a voz trêmula, respondeu: Filhos, o Senhor nos declarou que seríamos uma grande nação, mas que um período de dificuldade nos aguardaria. Temos esperado por isso, e estamos prestes a enfrentar tempos sombrios mais uma vez. Rúben, repleto de uma coragem renovada, ergueu a voz: Não temais. Assim como o Senhor nos permitiu nos reencontrar, Ele tem um plano redentor que cumprirá. Pode o deserto parecer vasto, mas nas areias da dor o Senhor traz vida. Ele expressou, mas a dúvida ainda persistia como um véu a ser desfiado. Os irmãos se lembraram da profecia que havia sido passada através de seus antepassados, e o peso da história começou a ressoar em suas almas. O Senhor não esqueceu de nos outres. Mesmo em meio à perda e à traição, os planos dele permanecem. Ele traz a vida no deserto e floresce em meio à dor, sussurrou Judá, agora mais convencido. E enquanto falavam, um vento repleto de promessas começou a soprar novamente, como se o próprio céu respondesse ao chamado de reencorajar os descendentes da aliança. No horizonte, a terra prometida aguardava. Mas enquanto a esperança começava a florescer, um novo temor se instalou. Como nos prepararemos para enfrentar a fome que se aproxima? A escassez paira sobre o Egito, e o mundo exterior pode não entender o favor de Deus que teve sobre nós. O que estamos realmente preparados para enfrentar? O eco da incerteza pairou no ar, como uma sombra ainda incerta em meio ao brilho recente da reconciliação. Desejando ardentemente que as promessas fossem cumpridas, José, em sua sabedoria, clamou ao Senhor: Ó Deus, que nos guiou através das trevas, revela-nos o caminho por onde devemos caminhar. Permita que possamos não apenas sobreviver, mas que possamos cuidar daqueles que estão em necessidade e colher frutos de redenção. Assim, o sussurro do plano de Deus continuou a se desdobrar como um tecido de amor e desafio, tecendo um destino que ainda seria revelado. A cada passo, a jornada de José e seus irmãos não era apenas sobre a restauração, mas uma preparação para enfrentar as tempestades que seguiam, um prenúncio do grande propósito que ainda estava por vir. A ligação entre os céus e a terra estava prestes a se intensificar, e com ela a revelação da aliança que transformaria não apenas suas vidas, mas todo o povo de Israel. Enquanto as noites passavam e os dias se sucediam em Canaã, Jacó se sentia dividido entre a alegria pela revelação de José e a apreensão em relação ao futuro que se apresentava. O luar refletia-se nas suas rugas de preocupação, como se o próprio brilho celestial estivesse compadecendo-se das inquietações de seu coração. Como poderia um único homem ser a chave de nosso destino? Ele questionou em murmúrio, lembrando-se das visões que Deus havia lhe concedido ao longo de sua vida. Com as promessas feitas a Abraão, Isaque e agora a ele, Jacó, buscava entender o que tudo isso significava para sua linhagem, enquanto a memória de seu filho perdido tornava-se a lâmpada a guiar seu pensamento. Na manhã seguinte, após as reuniões com os irmãos, José decidiu que era hora de enviar uma mensagem clara em direção ao coração de sua família. Ele reuniu os irmãos na grande casa que lhe foi dada, quando uma súbita consternação tomou conta do ambiente. O eco dos passos era um prenúncio, como o tremor antes da chuva.
O que José revelaria agora poderia mudar tudo. Meus irmãos, começou José, a firmeza em sua voz era tão forte quanto o sol ao meio-dia. Já não sou mais apenas aquele que vocês venderam, sou o remanescente que o Senhor separou para a salvação de nosso povo. O que vocês pensaram ser para o mal, Deus converteu em bênção, para conservar a vida de muitos. Os irmãos, diante da autoridade e da revelação, começaram a sentir o peso de suas ações passadas mais uma vez. O remorso pulsava em seus peitos, como uma tempestade prestes a se formar. Mas, diante da face do perdão, eles começaram a compreender que o amor poderia superar até mesmo as maiores transgressões. Nos dias que virão, a escassez sobrevirá ao Egito e à terra à nossa volta, disse José, cravando os olhos ansiosamente em cada rosto. E eu ordeno que voltem ao nosso pai e tragam o restante da nossa família para cá, a terra rica e abundante que o Senhor reservou para a nossa geração. Nunca foi só sobre nós, é sobre o plano de Deus para todas as nações. As palavras de José vibravam como um firme tambor ressoando nos corações dos seus irmãos, provocando reflexão. Enquanto uns se alegravam pela promessa da abundância, outros recordavam tempos de arrependimento. Pai não suportará a dor da fome, disse Simeão, enquanto os outros assentiam em aplauso silencioso ao reconhecerem a urgência. Ele será guardado pelos altos céus no caminho, declarou Judá, reforçando a dependência que tinham de Deus. Que assim como ele operou em nós, opere também na vida de nosso pai. O Senhor nos trouxe até aqui sob suas asas, não devemos temer o caminho. Neste momento, a voz de José soou firme novamente. Que ninguém carregue seus fardos sem primeiro deixar a culpa para trás. Levaremos presentes para nosso pai, e o próprio Senhor cuidará de todos nós. O que importa é que todos seremos guardados debaixo de suas promessas. Todavia, uma sombra de incerteza ainda pairava. José estava ciente de que, mesmo na alegria da reconciliação, um temor pela aceitação de Jacó se instalava. Ele clamou ao Senhor novamente, buscando confirmação e direção. Ó Deus, de Abraão, de Isaque e de meu pai Jacó, mostra-nos o teu favor. Fala a ele com tua voz suave e traz alívio a este coração cansado. Enquanto as palavras de José se elevavam aos céus, uma densa nuvem se formou ao longe como um sinal da presença divina. E com a expectativa crescendo, o Senhor enviou uma palavra de consolo a Jacó, que recebia as notícias atentas. Antes do amanhecer do dia seguinte, ele preparava-se para ouvir o que Deus tinha mais para sua família. E assim, dizia a própria alma de Jacó, se os céus estão garantindo uma nova aliança, que toda a tribo de Israel não permaneça à margem de sua abundância. O plano soberano de Deus murmurava insondáveis mistérios, e a família de Jacó estava prestes a testemunhar a realização das promessas feitas a seus antepassados. Pois no fundo das provações, o céu se preparava para abrir os registros divinos, fazendo despontar, a passos lentos, um novo capítulo transbordante de esperança. Jacó, em sua tenda, olhava pela entrada, e o sol começava a alçar-se no horizonte, tingindo o céu com tons dourados e malva. O despertar de um novo dia parecia acompanhar o pulsar de sua esperança renovada, e ao mesmo tempo uma inquietância o envolvia. O eco das palavras de seus filhos ressoava em sua mente, e um clamor à misericórdia do Senhor brotava em seu coração. Ó Deus de meu pai Abraão e de meu pai Isaque, tem misericórdia de mim, murmurou ele, sentindo o peso da incerteza em seu peito. Se é verdade que meu filho vive, como poderei eu deixar tudo para trás e seguir este caminho que tu desenhaste para nós? Na mesma manhã, enquanto os irmãos de José se preparavam para retornar a Canaã, José enviou com eles não apenas presentes, mas também instruções e orientações, como um verdadeiro governante que cuidava de sua gente. Ele escreveu uma carta para seu pai, algo que deveria expressar sua aflição e, ao mesmo tempo, sua alegria. Ele desejava que o pai soubesse que estava bem e que havia nutricidade suficiente para todos os descendentes de Israel. Levareis consigo a melhor parte da terra do Egito, disse José enquanto entregava os bens. E dizei a meu pai que eu estou vivo e que o Senhor me fez pai de Faraó, chefe de seu palácio e governante sobre toda a terra do Egito. Essas palavras, impregnadas de emoção, adentrariam as veias da esperança em Jacó.
Com os irmãos partindo, o céu permanecia claro e promessa de paz no ar. Naquelas horas de viagem, as lembranças de dias passados afloravam na mente dos filhos de Jacó. Relembravam o quanto eram inquietos ao ver a dor no coração do pai quando o jovem José desaparecera, e quão profundas eram agora as raízes do arrependimento. Enquanto caminhavam, ouviam também murmúrios que narravam os sinais da escassez que se aproximava. O Egito, sob as diretrizes de José, havia se preparado para a fome. Outros povos vinham buscando a bondade dos egípcios, e a notícia expunha que Israel, a linhagem convocada por Deus, era parte daquele plano soberano de prosperidade. Jacó, ao receber os filhos, pôde notar um semblante diferente. O temor havia sido dissipado pela força da prosperidade prometida, e as palavras de seu filho, José, por um fio sutil, traziam à tona uma força divina. Poderão então, devemos seguidores à terra do Egito? Indagou ele, seus olhos em busca de uma confirmação que traduzisse a dúvida. Neste instante, o Senhor quebrou o silêncio, e uma voz sussurrou ao coração de Jacó: Não temas descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo e te farei voltar. E a José, que lá te dará o último adeus, os teus olhos voltarão a ver. As palavras soaram ao redor dele como notas de um hino divino. A presença do Senhor envolvia aquele momento de decisão. Este encontro, marcado pelo medo da incerteza, se tornava um encontro com a promessa, um novo pacto de esperança. A noite caía sobre Canaã, e a serenidade estava no ar. Com um coração revitalizado, Jacó preparou-se para o que o aguardava na terra do Egito. Mais uma vez, o fio do plano soberano de Deus se revelava. A promessa à sua linhagem era indiscutível, e Jacó viu que suas preocupações se dissipavam como nuvens perante a luz da manhã. Assim, ao se colocar na presença de Deus, não só a tristeza, mas também um sentimento de reverência tomou forma. O que o aguardava na travessia para o Egito? A família de Jacó estava prestes a testemunhar não apenas milagres, mas o plano esplêndido de Deus para os dias futuros. E no silêncio triunfante, o Senhor aguardava o momento de revelar a plenitude de sua aliança, deixando um mistério pairar. A transformação que se aproximava estava disfarçada em simples bênçãos, prestes a explodir em glória. Na aurora do dia em que Jacó decidiu partir, a expectativa pairava no ar como um perfume sutil de promessas. Com seus filhos ao seu redor, ele entoou uma oração de entrega, entregando a Deus a nova jornada que estava prestes a iniciar. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, com a mão guiadora de Abraão, que nos abençoaste na trajetória de nossas vidas, venho a ti em busca de paz e sabedoria para nosso caminho. Os filhos de Jacó olhavam com admiração enquanto ele falava, sentindo a presença do Senhor entre eles, como um manto sagrado envolvendo seu coração. O temor que havia se instalado em seus corações começou a se dissipar à medida que a certeza das promessas de Deus iluminam seu futuro. E assim, a família de Jacó se preparou para a viagem. Com mandinguile que trouxessem o melhor do Egito, José havia providenciado carruagens e suprimentos, revelando a profundidade de seu amor e o compromisso que tinha com eles. Ao deixar Canaã, a comoção invadiu o coração de Jacó, levando-o a pensar em todos os desafios que havia enfrentado e em como, agora, o ciclo de dor estaria prestes a ser quebrado. Ao chegarem à terra do Egito, José aguardava impacientemente à distância. Ele se deteve por um momento, permitindo que a emoção os oprimisse seu ser. Pai, sussurrou, enquanto o via se aproximar. Assim como o sol que brilha sobre a terra, assim meu coração transborda com a alegria do reencontro. Quando os olhos de Jacó finalmente encontraram os de José, lágrimas de um amor reprimido escorriam pelas faces enrugadas. José, meu filho, que eu achava perdido! O abraço entre pai e filho era um testemunho poderoso do amor divino que pode vencer até mesmo a dor mais profunda. Foi porque Deus tinha um plano, pai. Meus dias como escravo não eram em vão. O que pareceu um fardo pesadíssimo me moldou para cumprir sua vontade, respondeu José, o brilho da compreensão ardendo em seu olhar. Enquanto a família se reunia, a atmosfera em volta deles estava impregnada de esperança e expectativa.
José apresentou ao seu pai e irmãos o palácio onde residia, revelando a abundância e a graça que a providência divina lhe havia concedido. Aqui, vocês estarão seguros e serão prósperos. O Senhor preparou um lugar para nós nesta terra. E assim, compreendendo a magnitude do plano de Deus, Jacó se sentiu enredado na tapeçaria da redenção, e um novo espírito de unidade renascia entre eles. Contudo, enquanto celebravam e se alegravam, uma sombra ainda pairava no horizonte, uma lembrança do que haviam passado e do futuro incerto que os aguardava. Jacó tinha um profundo desejo de entender o que Deus planejava além daquela transição. Então, em uma noite silenciosa, enquanto seus filhos descansavam, ele se retirou para orar mais uma vez. Ó Deus, cujos desígnios são insondáveis, que revelações ainda estão por vir? Quando será que verás a plenitude da aliança que fizeste com nossos antepassados? Eu imploro por sabedoria para guiar meus filhos nestes tempos vindouros. E o Senhor, cuja presença estava sempre perto, sussurrou de volta ao coração de Jacó. Não temas, Jacó, por eu estarei contigo em cada passo desta jornada. Assim como prometi a Abraão e Isaque, cumpra-se em vocês, e como florescerão na terra do Egito. A divisão de território não é apenas física, mas também espiritual. Eu farei de vocês uma grande nação. Após um repouso revigorante, Jacó se levantou com um novo vigor, pronto para compartilhar a visão com seus filhos. Uma visão que falava de futuros gloriosos e de uma grande nação que se elevaria em meio às nações. Ao se reunirem diante de sua tenda, ele os reuniu em círculo e sentiu o peso das promessas de Deus sobre seus ombros. Filhos, o Senhor me revelou que estamos entrando em um tempo de grande transformação e bênçãos. Preparem seus corações e suas mentes, pois o que está por vir é formidável. Cada um de vocês desempenhará um papel neste grande plano, e mesmo que enfrentemos desafios, permaneçam firmes na fé. Quando seus filhos ouviram seu pai, um murmúrio de determinação começou a se espalhar entre eles. Rúben, Judá, Simeão e todos os outros sentiram a chama do propósito começar a arder em seus corações. Já não eram apenas aqueles que traiu, mas agora eram a linhagem escolhida, chamada a cumprir os desígnios de Deus. Porém, enquanto o povo se envolvia nessas novas promessas, uma questão ainda pairava. Como lidaremos com os egípcios? E o que poderá ocorrer se a fome retornasse e o país se tornasse hostil? Os irmãos de José trocavam olhares preocupados e a tensão começava a aumentar, como se uma tempestade se formasse à distância. A realidade era que, embora os corações estivessem cheios de esperança, o caminho à frente estava repleto de incertezas. Eles não podiam ver que os desafios na terra do Egito não seriam os únicos obstáculos a superar, mas que a fidelidade a Deus e a união entre eles seriam as chaves que desbloqueariam não apenas a sobrevivência, mas a grandeza de uma nação. E assim, enquanto o sol se punha atrás das montanhas, surgindo novamente um novo dia, o plano soberano de Deus continuava lentamente a se desvelar, com admoestações e promessas que envolviam a vida de Jacó, José e seus irmãos em um mistério ainda mais profundo, em busca de revelações que deixariam todos à espera do desdobrar extraordinário da redentora história de Israel. O que viria em seguida poderia mudar não apenas suas vidas, mas também as gerações vindouras. E a história, com seus fios entrelaçados, permanece a ser escrita sob a direção do Criador.